Ele é o mestre da seita sem cultivo, mas até mesmo Yegushin, o criador do Celestial Wanderer, deve chamá-lo respeitosamente de irmão mais velho. Acontece que ele despertou o sistema supremo da seita. Desde que ele tenha sucesso em aceitar um discípulo, ele pode convocar seres fortes dos céus. O nome do homem é Wang Feng, que também era um funcionário de uma empresa em sua vida anterior. Ele morreu de repente e veio para o místico continente Azur, onde os cultivadores são estimados e os mortais estão fadados a trabalhar. Wang Feng, recém-chegado, ainda não havia se acomodado quando o magnata da imortalidade em cultivo colidiu com ele à força, fazendo-o perceber que era apenas um novato. Felizmente, ele tinha um sistema, mas, infelizmente, o sistema era inútil no momento. Ele só poderia ser ativado após a conclusão da primeira missão. Caso contrário, ele seria apagado à força se falhasse. Assim, ele não teve escolha a não ser cumprir os requisitos para estabelecer uma seita e recrutar um discípulo em 3 dias, tudo em uma única cabana de palha. No momento em que Wang Feng estava perdendo o juízo, um gordo chegou à entrada da seita. Acontece que ele subiu a montanha em busca de refúgio em uma seita para se casar com uma esposa, mas nenhuma seita estava disposta a aceitá-lo. Então, ele veio para a recém-criada seita do imortal divino de Wang Feng com o último vislumbre de esperança. Ao ver que a seita era apenas uma cabana de palha, ele estava prestes a fugir. Mas então, ele descobriu uma adição inesperada, um paspalho agarrado à sua perna. O gordinho perguntou com curiosidade: "Quem é você?" "Sou de fato o mestre da seita dessa seita divina e moral. Meu nome é Wang Feng. Vejo que você tem uma estrutura óssea única, um talento de cultivo único em 1 milhão. Depois de uma análise cuidadosa, estou disposto a aceitá-lo como meu discípulo." "Você está brincando, certo? Você se diz o mestre da seita. Essa seita divina imortal é apenas uma cabana de palha mal cuidada. Você não parece ser uma boa pessoa por sua vestimenta, mas um moribundo não tem nada de básico." Wang Feng abraçou o gordo e, depois de 2 longos minutos de persuasão, o gordo começou a se perder e a fantasiar sobre se tornar um imortal, salvando donzelas em perigo, de modo que entregou alegremente todos os seus pertences. Wang Feng, vendo que a tarefa estava prestes a ser concluída, também mostrou um sorriso malicioso, mas quando ele estava prestes a pegar a sacola de pano, o gordinho assegurou com força e fez uma pergunta que buscava a alma: "E se eu não puder me tornar um imortal e não suportar comer menos? Você tem que me garantir grandes refeições a cada refeição." Diante das inúmeras exigências irracionais de Li Qing, Wang Feng queria lhe dar um tapa, mas, vendo que o tempo estava acabando, ele só pôde concordar com relutância. O gordo finalmente relaxou e soltou o aperto de mão ao ouvir isso. Assim que a bolsa foi largada, uma notificação do sistema anunciou um ato bem-sucedido de ativação do sistema de sexo supremo, convidando Wang Feng a abrir o painel de homenagem para ver as recompensas. Quando Wang Feng estava prestes a abrir o painel, Li Qing o abraçou com força, elogiando o mestre da seita: "Você é muito gentil. Não apenas me aceitou, mas também me mimou. Nem mesmo minha mãe foi tão boa para mim." Enquanto isso, Wang Feng só queria verificar suas recompensas. Depois de mandar o gordinho embora, ele reabriu o painel e ficou desapontado com os atributos de seu personagem. Atributos: cultivo, nenhum. Físico, nenhum. Linhagem de sangue, nenhuma. Mas ele tinha chance de fazer uma invocação em um sorteio. A invocação poderia trazer seres poderosos de todos os céus, ligados a essa seita e prontos para ensinar seus discípulos. Wang Feng, lembrando-se de seu estado inicial de indigência ao chegar a essa terra, não hesitou em usar sua oportunidade de convocação. Momentos depois, um jovem de cabelos brancos apareceu. O gordinho ficou chocado e correu para dentro, com a intenção de informar Wang Feng, mas o encontrou tomando chá tranquilamente. O gordo apontou para fora, exclamando: "Irmão mestre da seita, como você pode estar com vontade de tomar chá? É como se fosse o apocalipse lá fora." Wang Feng, animado, correu para fora e descobriu que o jovem de cabelos brancos não era outro senão o senhor da cidade das nuvens brancas, Yegushin. Mas Wang Feng estava confuso. Nesse mundo de cultivo da imortalidade, tudo gira em torno do reino do cultivo. Yegushin é um mestre da arte da espada, mas será que ele pode lutar aqui? Então, ele abriu o painel de atributos de Yegushin, apenas para comentar de forma zombeteira: "O ancião está apenas no pico do reino de Marquês." Li Qing ficou aterrorizado com essa revelação. Em todo o Império Sunblaze, um reino de Marquês era considerado de alto nível, mas ao ver a reação do gordo, Wang Feng ficou mais tranquilo. De fato, uma pessoa forte é forte em qualquer lugar. Naquele momento,
Yegushin se aproximou de Wang Feng e fez uma reverência respeitosa. Eu sou Yegushin. Saudações ao mestre da seita. A visão de mundo do gordo foi abalada por isso. Ele havia vivido por muitos anos, mas nunca tinha visto uma potência do reino da Marquise se curvar diante de alguém. Que tipo de ser divino era esse mestre da seita? Vendo o gordinho ficar muito mais subjugado, Wang Feng perguntou sobre a outra oportunidade de loteria do sistema. Ao saber que a loteria poderia tirar a soma da constituição da pessoa, linhagem sanguínea, cultivo, etc., que poderia então ser usada pelos discípulos da seita ou pelo próprio anfitrião. Animado com a perspectiva, Wang Feng exclamou: isso não é como decolar de onde estou? Rápido, sorteie para mim. Inesperadamente, Wang Feng tirou 10% do nível de cultivo de Yegushin na loteria. O sistema solicitou que ele escolhesse se queria usá-lo para si mesmo ou dá-lo a um discípulo da seita. Wang Feng pensou: eu ainda sou imortal. É inútil melhorar um discípulo sem me fortalecer primeiro. De acordo com o sistema, herdar 10% do cultivo de Yegushin poderia levá-lo aos estágios iniciais do reino do chanceler ascendente. No entanto, Wang Feng não tinha certeza da força do reino, então perguntou ao gordo sobre a classificação dos reinos de imortalidade em cultivo. O gordo informou que este mundo é dividido em 10 reinos principais: estabelecimento da fundação, comunicação do espírito das veias místicas, general místico, chanceler ascendente, marquês, imperador místico, venerado místico, sábio místico e místico supremo. Embora Wang Feng não estivesse impressionado com o fato de o reino de chanceler ascendente ser apenas o quinto, ele reconheceu que era melhor do que permanecer imortal. Ele começou a absorver o cultivo imediatamente. Quando ele rompeu, Wang Feng sentiu seu corpo se encher de poder e pôde ouvir cada movimento no cânion ao redor. Gordo, testemunhando essa transformação, ficou mais uma vez impressionado, pensando: de onde diabos veio esse líder de seita monstruosamente talentoso? Preciso agarrar com firmeza essa coxa poderosa. Ele correu até Wang Feng, prostrando-se, prometendo treinar duro e não decepcionar o cultivo de seu mestre da seita. Enquanto isso, uma jovem garota montada em um pássaro apareceu no céu, chamando a atenção de Wang Feng. Yegushin sugeriu: essa mulher deve ser uma cultivadora, e tanto sua base quanto seu nível de cultivo são extraordinários, já que ela parece ser uma colega praticante com base e cultivo consideráveis, e está voando acima de nossa seita imortal divina. Devemos cumprimentá-la. Ancião e, talvez você deva chamá-la. Yegushin, segurando sua espada longa, fincou-a no chão e gritou: não sei quem está viajando lá em cima, por favor, desça para uma reunião. Em seguida, desembainhou rapidamente a espada, fazendo surgir uma rajada de vento. Wang Feng, surpreso com a grande exibição, exclamou: é assim que os artistas marciais se cumprimentam, com um gesto tão grandioso? Ao ver o furacão, o rosto da mulher empalideceu em um instante. Ela então pisou em um pássaro branco, fazendo uma parada abrupta logo antes do furacão. Naquele momento, um panfleto voou diante de seus olhos, pensando que fosse algum tipo de arma escondida. Ela rapidamente puxou a espada da cintura e a empurrou diretamente para o panfleto. Naquele momento, Yegushin soltou uma repreensão estrondosa: não destrua minha propriedade sexual. Com essas palavras, ele desembainhou lentamente sua espada longa e, com um golpe, uma onda de energia da espada se acumulou imediatamente no panfleto, colando no rosto da mulher. A mulher caiu no chão, fazendo com que Wang Feng visse a força bruta de Yegushin. Assim, instruísse o gordo a ir cumprimentá-la. O gordo foi na ponta dos pés até a mulher e disse: estimada imortal feminina, você está bem? Vendo isso, Yegushin retirou a força espiritual do panfleto e a mulher finalmente suspirou aliviada. Depois repreendeu com raiva: quem ousa jogar lixo assim? Wang Feng se aproximou calmamente: isso não é lixo, é um panfleto da minha seita imortal divina. A mulher primeiro deu uma olhada no folheto e depois perguntou: essa é a seita imortal divina? De fato, eu sou o mestre da seita imortal divina, respondeu Wang Feng. Naquele momento, o sistema solicitou: parabéns ao anfitrião por descobrir um gênio. Acione uma nova missão. Recrute 10 discípulos para as respectivas convocações e chances de loteria 10 vezes. Wang Feng ficou encantado. Recompensas tão generosas desta vez. Acabei de recrutar o gordo, uma mera ninharia, e em troca recebi Yegushin, um grande mestre da arte da espada. Se eu puder recrutar essa mulher como discípula, não seria como subir aos céus? Ele então perguntou à mulher: jovem, seus ossos são extraordinários, um gênio em 1 milhão de cultivos. Depois de uma cuidadosa consideração por parte do mestre da seita,
Antes que ele pudesse terminar, Wang Feng se sentiu um pouco envergonhado. Afinal de contas, a mulher pode montar um pássaro em voo. Sua força deve ser extraordinária. Esse tipo de rotina pode funcionar com os gordos. Definitivamente, não com ela. Inesperadamente, a mulher disse: "O panfleto diz que aceita imortal divina. Você acha que eu me qualifico?" Isso pegou Wang Feng de surpresa. Ele não esperava que essa boa sorte caísse em seu colo, mas o sistema o informou que, se a outra parte não pagar a taxa de entrada, o recrutamento não será considerado bem-sucedido. Relutantemente, Wang Feng teve que perguntar: "Embora você esteja interessado em entrar para a seita, você deve obedecer às regras da seita imoral divina. Então, por favor, entregue todo o dinheiro que você tem como taxa de entrada." No entanto, a mulher empregou sua técnica suprema, o Kui Pli, irmão mestre da seita. "Saí com pressa e não trouxe nenhum dinheiro. Posso compensá-lo mais tarde?" Quando essa jogada foi executada, Wang Feng, que estava solteiro há mais de 20 anos, achou difícil resistir. No entanto, devido aos requisitos obrigatórios do sistema, ele pensou em recusar. Mas, inesperadamente, um grupo de indivíduos fortes apareceu de repente atrás da mulher. "Pequena beldade provocadora. Por que não está fugindo? Nem mesmo seu pai pode protegê-la agora. O que esses macacos de duas pernas podem fazer por você?" A mulher imediatamente se escondeu atrás de Wang Feng, retrucando: "Lin Yunyi, não seja tão presunçosa. Agora sou um discípulo da seita divina e moral, na frente do mestre da nossa seita. Como você ousa continuar com esses atos desumanos?" Lin Yunyi riu descontroladamente. "Com apenas alguns macacos. Você deve saber, todos os cães escravos que criei alcançaram o reino místico geral." Ao ouvir isso, a mulher tremeu de medo. Enquanto isso, Wang Feng pensou consigo mesmo: "Pensei que estava recebendo uma torta do céu, mas parece que sou a torta dos outros. Parece que recrutar discípulos vai ser complicado desta vez." No entanto, o gordo quebrou o silêncio. "Pequena irmã Júnior, não tenha medo. Apenas um reino místico geral. Nosso mestre da seita pode derrotá-los com apenas um dedo." Os lacaios que estavam ouvindo estavam rangendo os dentes de raiva, desejando poder destruir o gordo imediatamente. "Esse gordo sempre causa problemas. Embora eu seja um reino superior ao deles, não tenho experiência real de combate. E se eu perder e afetar meu grande plano de recrutar discípulos?" Quando ele estava prestes a dizer algo, a mulher se antecipou a ele, expressando sua gratidão. "Obrigado por me resgatar." Vendo a situação, Wang Feng só podia deixar para lá, tranquilizando: "Não se preocupe, ninguém pode intimidá-lo comigo aqui." No entanto, ele parecia ter se esquecido da existência de Yegushin. Nesse momento, claramente ficou sem paciência. "Que brincadeira de macaco vocês estão fazendo? Vão matá-los para mim", ordenou ele, e vários de seus lacaios atacaram Wang Feng. No entanto, justamente no momento crítico, Wang Feng achou os movimentos deles extremamente lentos. Com um giro casual, ele curvou a espada que se aproximava. Parece que, neste mundo de cultivo da imortalidade, ser um reino superior realmente faz diferença. Eu queria usá-los para praticar, mas seria muito embaraçoso lutar contra eles na frente de meus discípulos. Então, ele gritou bem alto: "Yegushin, Yegushin!" Ao ouvir seu nome, sacou o arco-íris ascendente, e em apenas 0,5 segundos, ele matou todos os lacaios e colocou o arco-íris crescente no pescoço de Lin Yunyi. A mulher ao lado deles ficou imensamente chocada. Até mesmo os seres do reino do general místico são considerados acima da média em todo o Império Sunblaze. Para ser capaz de matar instantaneamente 5 generais místicos, ele deve ter alcançado o reino da Marquise. Enquanto isso, Lin Yunyi estava suando muito. "Eu realmente tenho que recorrer a esse movimento?" Ele então apertou as mãos em um gesto de súplica. "Senhor, eu, Lin Yunyi, estava cego e não consegui reconhecer o grande. Por favor, me poupe. Prometo ir embora e pedir ao meu pai, o Marquês de Longa Data, que prepare um presente generoso para você." No entanto, Wang Feng não ficou impressionado. "Não importa quem seja seu pai. Se ele se atrever a vir, eu o eliminarei sem hesitar." A mulher, ao ouvir o nome Marquês de Longscale, cerrou os dentes de raiva. A mansão do Marquês de Longscale detém um grande poder. Lin Tianchen, o Marquês de Longscale, não apenas possui o cultivo do reino de Marquês, mas também comanda uma legião de Longscale de 500 homens com muitos generais altamente qualificados do reino de Chanceler Ascendente. Assim, eles podem cometer todos os tipos de maldades. Eles me perseguiram, não me deixando outra escolha a não ser fugir. No entanto, esse mestre da seita do sexo imoral divino nem sequer considera a mansão Marquês de Longa Escala digna de nota. Talvez ele realmente tenha o poder de se vingar de mim. Wang Feng se assustou com o súbito ajoelhamento e perguntou rapidamente: "Qual é o problema? Por que esse gesto tão grandioso de repente?" "Mestre,
Inicialmente eu me juntei à seita divina e moral para, de fato, buscar refúgio do desastre. Mas agora estou convencido de que o senhor, mestre, certamente pode fazer justiça para a família Ling. Wang Feng, curioso, perguntou: qual é exatamente a sua queixa com Lin Yunli, o discípulo? Durante uma excursão, encontrei Lin Yunli, o jovem senhor da mansão do Marquês de longa escala. Ele cobiçou minha beleza e tentou me desonrar, mas consegui escapar com um cadeado. Pensei que o assunto havia terminado, mas, ao voltar para casa, descobri que Lin Yunyi havia levado os membros poderosos de sua mansão a massacrar centenas de membros da minha família Ling. Só consegui escapar com a proteção desesperada de meu pai. Uma rixa tão profunda quanto matar meu pai não pode coexistir sob o mesmo céu. Se eu pudesse vingar isso pessoalmente, dedicaria tudo ao mestre da seita a partir de hoje. Fique tranquilo, seja você um discípulo desta seita ou não, eu buscarei justiça para esse assunto. No entanto, o Lin Yunyi capturado não era mais complacente. Ele enfiou as mãos no chão, levantando uma nuvem de poeira, e aproveitou a oportunidade para fugir. Wang Feng, observando a tentativa de fuga de Lin Yunyi, não ficou nervoso, mas comentou: os vilões dos mangás não deveriam estar resistindo obstinadamente ou implorando por misericórdia a essa altura. Como é que esse cara não segue o roteiro habitual? Ele tranquilizou a pequena Wu, preocupada, ao seu lado. Não se preocupe, com o ancião Ye aqui, ele não conseguirá escapar. Ao comando de Wang Feng, Ye Guxin lentamente sacou o arco-íris ascendente. Em um momento, seu corpo estava transbordando de energia branca. Suspendendo as pessoas ao redor no ar, Wang Feng resmungou internamente: por que sempre tem que fazer uma cena tão grandiosa toda vez que entra em ação? Preciso conversar com ele sobre isso da próxima vez. Do outro lado, com Ye Guxin saltando alto no ar, ele instantaneamente se posicionou acima de Lin Yunyi. Antes que Lin pudesse reagir, Ye Guxin executou a técnica do andarilho celestial, enviando uma onda de energia branca em direção à cabeça de Lin Yunyi. Acompanhada de gritos, a espada do arco-íris foi embainhada enquanto Lin Yunyi e seus lacaios caíam no chão. Ao mesmo tempo, um pingente de jade voou do peito de Lin. A pequena Wu, ao ver isso, tremeu de emoção e apressou-se em pegar o pingente, enquanto Lin Yunyi jazia no chão como um cachorro morto. De acordo com a vontade do mestre da seita, o jovem mestre Lin pagou o preço. O pequeno Wu ficou surpreso. Eu sabia que Ye Guxin era forte desde o início, mas não esperava que ele fosse tão formidável, especialmente com aquele movimento do andarilho celestial agora. Mesmo que o próprio Marquês de longa escala viesse, ele poderia não escapar ileso. Com tal figura como ancião, a seita do imortal divino deve ser bem conhecida em toda parte. Como é que eu nunca ouvi falar dela? Naquele momento, Wang Feng interrompeu seu devaneio. Sei que inicialmente você queria entrar para a seita do imortal divino para se preservar, mas eu sinceramente quero aceitá-la como minha discípula. Entretanto, considerando que nossa seita é uma seita principal oculta, você pode tomar sua decisão depois de se familiarizar conosco. Observando o rosto animado da pequena Wu, Wang Feng não pôde deixar de se sentir orgulhoso. Ah, eu sou de fato um criador de mangá popular, gerenciando o enredo de forma complexa. Naquele momento, a pequena Wu lhe entregou um pingente de jade. Esse pingente é uma herança de família da família Ling. Quero oferecê-lo como minha taxa de entrada para expressar minha gratidão por seu imenso favor em me vingar hoje. Wang Feng, examinando o pingente, pensou consigo mesmo se o sistema o reconheceria como uma taxa de entrada, mas valia a pena tentar. De repente, ele notou a pequena Wu corando. Acontece que esse pingente de jade é extremamente importante para ela. Uma lembrança passada pelo pai dela, destinada a um futuro noivado. Quando criança, ela achava que nunca se separaria dele, mas hoje o entregou a Wang Feng. Depois de recrutar a pequena Wu como discípula, Wang Feng também recebeu recompensas do sistema, incluindo uma convocação e uma chance de loteria. Ele então deu um tapinha no ombro da pequena Wu. Agora que você é um discípulo da seita do imoralismo divino, seus inimigos são os inimigos da seita. Agora você pode buscar uma recompensa preliminar. Com as palavras de Wang Feng, os olhos da pequena Wu se encheram de intenção assassina, pegando um galho de árvore do chão. Ela se aproximou lentamente de Lin Yunyi, que estava deitado como um cachorro morto. A inimizade de exterminar minha família é tão profunda quanto o mar de sangue. Se eu não vingar isso, não serei digna de ser a jovem senhorita da família Ling. Com isso, ela perfurou o peito de Lin Yunyi com o galho. Lin Yunyi, você pegou meu pingente de jade ancestral e me provocou. Você já pensou no dia de hoje? Você pensou que era intocável com seu apoio poderoso, mas você previu esse fim? O comportamento feroz da pequena Wu assustou o gordo, que estava ao lado dela. Mestre da seita, pequena irmã Júnior, disse ela Feng. Pai,
Hoje a pequena Wu vingou pessoalmente. Agora você pode descansar em paz. Ao mesmo tempo, o sistema anunciou parabéns à discípula interna Linguei Wu por matar uma potência do reino místico geral, ganhando 300 pontos de seita. Depois de se vingar, a pequena Wu se ajoelhou no chão, agradecendo ao mestre da seita e ao Elder Yi por ajudarem a pequena Wu a vingar essa disputa de sangue. De agora em diante, na vida ou na morte, o pequeno Wu pertence à seita imoral divina. A seita apenas lhe fornece uma plataforma de cultivo. Se você pode ou não se tornar uma verdadeira potência, em última análise, depende de você mesma. Wang Feng respondeu, ajudando a pequena Wu a se levantar. Mas lembre-se, nossa seita imortal divina não teme ninguém. Se houver uma disputa de sangue, não importa quão poderoso seja o inimigo, nós o eliminaremos rapidamente. Enquanto Wang Feng falava, a pequena Wu ficou momentaneamente atordoada, com lágrimas escorrendo lentamente por seu rosto, decidida a não decepcionar as expectativas do mestre da seita. Wang Feng, internamente satisfeito, refletiu, eu realmente sou um criador de mangás popular, compreendendo com maestria as emoções humanas, mas agora que me vangloriei com tanta ousadia, o que devo ensinar a ela? Ela não é como Fabi, que se deixa enganar facilmente com falsas promessas de avanço rápido. Naquele momento, o Elder Yi deu um passo à frente. Você pratica a arte da espada? A pequena Wu imediatamente se curvou em sinal de respeito. Sim, ancião Yi. Gostaria de me aceitar como seu mestre? Wang Feng, vendo a oportunidade, rapidamente a incentivou. A oferta do Elder Yi de aceitar um discípulo é mais rara do que uma pedra florida. O que está esperando? Sua menina tola. Compreendendo a gravidade do momento, a pequena Wu imediatamente se ajoelhou e fez o gesto cerimonial. O discípulo cumprimenta o mestre. Sua postura com a espada é louvável. Mas antes de eu ensinar qualquer técnica de espada, precisamos primeiro tratar dos ferimentos internos que você sofreu ao ser perseguido. Levante-se e siga-me para curar suas feridas. Wang Feng sentiu uma sensação de satisfação. Inicialmente, a seita era apenas eu. Agora, não temos apenas o Elder Yi, mas também uma discípula talentosa como Ling Feiwu. E a melhor parte é que não preciso ensiná-la eu mesmo. Isso é fantástico. No entanto, o gordo, sentindo-se um pouco abatido ao lado, pensou, a irmãzinha Júnior se juntou a mim e agora se tornou discípula de uma figura poderosa como o ancião e, como discípulo sênior, como posso deixar meu Júnior me ofuscar? Ele se virou para Wang Feng e perguntou, mestre da seita, quais são seus planos para mim a seguir? Wang Feng deu um tapinha na barriga de Li Qing. Olhe para você. Você precisa perder algum peso. Vá arrumar a cabana de palha e limpiar um pouco. Esse é o rosto de nossa seita divina imortal. Gordo, coração afundando. Com resignação, comecei a arrancar ervas daninhas, murmurando reclamações. Eles me atraíram com grandes promessas, tratando-me como um tesouro. Mas assim que a irmã do pequeno Júnior chegou, eu me tornei apenas grama. Enquanto isso, Wang Feng estava alegremente verificando suas recompensas, imaginando quais figuras notáveis ele poderia convocar agora depois de recrutar a pequena Wu. Ao perceber que havia um limite de 5 anciãos, ele decidiu guardar a convocação para mais tarde. Sua atenção então se voltou para os pontos de seita exibidos na interface. Curioso, ele perguntou sobre a utilidade deles e soube pelo sistema que os pontos de seita não só podem ser usados para chances de loteria, mas também para atualizar o próprio sistema. À medida que o sistema sobe de nível, ele permite que o anfitrião convoque figuras e artefatos mais fortes e acomode mais discípulos. Intrigado, Wong Fun perguntou, como posso adquirir pontos de seita? Há 3 maneiras principais de adquirir pontos de seita: concluir tarefas emitidas pelo sistema, derrotar inimigos e recrutar os melhores talentos para a seita. Wang Feng ficou intrigado, considerando que o nível de cultivo da pequena Wu em sua idade deveria qualificá-la como um talento de primeira linha, mas sua entrada não acrescentou nenhum ponto de seita. Surpreendentemente, de acordo com a avaliação do sistema, a pequena Wu não atendia aos critérios de maior talento. Curioso sobre seu próprio talento, Wang Feng perguntou e descobriu que o sistema o classificava como de aptidão comum, mas de nível superior por ser o anfitrião do sistema. Quando ele perguntou sobre o talento do gordo, o sistema informou que explorar a aptidão do gordo custaria 100 pontos de seita. Apesar de achar que o preço era alto, a curiosidade levou a melhor e ele clicou para investigar. A revelação do sistema chocou Wang Feng. O gordo estava classificado entre os maiores prodígios. Ele, um grande prodígio, mas o sistema tinha certeza. Li Qing possui o físico místico da tartaruga sábia. Ele só não foi ativado ainda. Wang Feng, perplexo com a revelação da constituição do gordo, perguntou, o que exatamente é esse físico místico de sábio tartaruga? O sistema explicou,
O físico sábio da tartaruga mística é uma das principais constituições especiais do mundo. Ele possui defesa absoluta e vida eterna. Desde que não sofram danos fatais, eles podem viver para sempre. O aspecto mais temível é o poder defensivo inerente, que lhes permite vagar livremente. Mesmo que os céus e a terra se despedacem, Wang Feng ficou surpreso. Esse gordinho realmente tem um físico que desafia os céus. Se ele o cultivar até o fim, poderá se tornar imortal. Decidido a cultivar o gordo, ele pensou nos benefícios e nas batalhas ao usá-lo como um escudo impenetrável, mas a questão imediata era como ativar o físico místico de sábio tartaruga do gordo. Enquanto isso, o gordo alheio estava se entregando à admiração por si mesmo. Ele se considerava o homem mais bonito e mais forte do continente místico azul. Essa atitude extremamente desavergonhada fez com que até mesmo o sistema quisesse esmurrá-lo, o que indicava que a maneira de ativar o físico de sábio tartaruga mística era suportando surras. Wang Feng ficou incrédulo. O quê? Suportar surras? O corpo da tartaruga sábia precisa de um ataque contínuo. Somente por meio de surras duradouras a linhagem sanguínea pode ser estimulada e totalmente despertada. Ao ouvir isso, Wang Feng não conseguiu conter sua empolgação. Eu estava planejando procurar por alguns tesouros raros e preciosos, mas parece que tudo o que preciso é fazer com que ele seja espancado. E isso é bem simples. Posso providenciar para que a pequena U faça isso, garantindo que ela não vá longe demais. Com seu físico inerente, ele deve se recuperar rapidamente. Naquele momento, o gordo sentiu um calafrio repentino. Antes que ele pudesse reagir, uma explosão de energia branca foi disparada. Isso fez com que ele se agarrasse à perna de Wang Feng com medo. Mestre da seita, o que está acontecendo com aquele ciclone no céu? O próprio Wang Feng não tinha certeza e consultou o sistema sobre o fenômeno. A anomalia atmosférica era um sinal do avanço iminente da pequena U para o reino geral místico, uma consequência da sessão de cura de Yeguchi. Ele informou ao gordo. Isso é um sinal de que sua irmã mais nova está prestes a fazer um avanço. O gordo ficou surpreso. Minha irmã mais nova, desde que se juntou à seita divina e moral, não só se tornou discípula do formidável Yeguchi, mas agora está prestes a fazer um avanço em menos de um dia. Quanto a mim, continuo sendo um mero mortal. Se isso continuar, posso até perder meu status de discípulo sênior. Wang Feng, percebendo o desânimo do gordo, beliscou. Não fique desanimado. Amanhã começarei seu treinamento. Não é impossível que você ultrapasse sua irmã mais nova com o tempo, desde que você consiga suportar. O gorducho, batendo no peito com segurança, respondeu. Obrigado, mestre da seita. Fique tranquilo, eu posso resistir. Acredito na sua capacidade de resistência, disse Wang Feng, e estou ansioso para ver a comoção que você causará quando chegar ao reino do general místico. Sem que eles soubessem, a comoção causada pelo avanço da pequena U havia chamado a atenção de um cultivador demônio recém-despertado. Eu nunca pensei que depois de dormir por séculos, eu acordaria e encontraria um lanche do Mystic General Helm. A expectativa. Tornar-se meu sustento é uma honra. Com isso, o cultivador demônio saiu correndo, indo direto para o local da descoberta da pequena U. À medida que a anomalia atmosférica recuava, a pequena U avançou com sucesso para o reino místico geral, ganhando a Wang Feng mais 1000 pontos de seita. Ele estava interiormente encantado. Essa garota é realmente um gênio. Com apenas um dia de discipulado, ela já está perto do meu domínio. Tenho a sorte de ter o sistema. Caso contrário, ela poderia ter me alcançado. E onde isso deixaria meu rosto? Enquanto ponderava, a pequena U rapidamente expressou sua gratidão. Muito obrigada, mestre da seita, por me dar essa oportunidade. Por outro lado, o gordo, verde de inveja, se gabava. E daí se ela alcançou o reino de general místico? Espere só até que eu, como irmão sênior dela, alcance o reino de chanceler ascendente em um ano. Isso será impressionante. Wang Feng respondeu suavemente. Continue seguindo o Elder Yi de perto. Espero que você torne o nome da seita do imortal divino famoso. Enquanto isso, o grande demônio chegou atrás de Wang Feng. Eu pensei que havia apenas um único lanche místico do reino geral aqui, mas há algumas formigas também. Apenas o suficiente para abrir meu apetite. Imediatamente, Wang Feng convocou o sistema e gastou 100 pontos de CEP para investigar a ameaça. Conhecer tanto o inimigo quanto a si mesmo garante que não haja perigo na batalha. Esse ser exerce uma pressão tão imensa que eu até duvido que Yegushin possa vencê-lo. É melhor estar totalmente informado. O sistema informou Wang Feng. Esse ser é o demônio do massacre sombrio, um flagelo do Império Radiante há 1 milênio. Ele foi derrotado e selado pelo Imperador do Império Sunblaze, atualmente em um estado recentemente não selado, com um nível de cultivo no pico do reino dos Marqueses. Wang Feng deu um suspiro de alívio. Que bom! Ele não está no auge. Caso contrário, nem mesmo Yegushin poderia lidar com ele. No entanto, o gordo,
encorajado ao lado dele, desafiou o demônio. Quem é você para ousar invadir a seita do imortal divino? Saia imediatamente, ou nosso ancião e da seita do imortal divino garantirá que você não tenha lugar para descansar na morte. O grande demônio olhou com desdém para a humilde cabana de palha. Seu desprezo era palpável. Seita do imortal divino? Uma seita desconhecida que rastejou para fora de um buraco? Eu nunca ouvi falar dela. E esse gordo, tolamente ousado, se atreve a falar rudemente com o grande demônio. Wang Feng não pôde deixar de se maravilhar com a audácia do gordo. Como um mero mortal, ele estava repreendendo uma entidade poderosa no auge do reino dos marqueses. A pequena Wu lembrou urgentemente seu irmão sênior. Irmão, a aura dessa pessoa não é mais fraca do que a do mestre, pelo menos um cultivador do reino marquês. O grande demônio riu com o reconhecimento. Essa garota tem algum discernimento. Em breve, você verá meu grande tesouro. No entanto, o gordo respondeu sem medo. E daí se ele estiver no reino dos marquês? Nós não temos o mestre da seita? Além disso, o mestre da seita disse, em 1 ano, ascenderei a chanceler. Em 3 anos, imperador místico. Esmagá-lo seria tão fácil quanto levantar um dedo. Um pequeno inseto. Ousar causar problemas na seita divina e moral é como uma pequena tartaruga pulando de um penhasco, totalmente ignorante de seu destino. Essa afirmação ousada intimidou surpreendentemente o grande demônio que se virou para Wang Feng e ficou confuso. Ele poderia ter algum cultivo, mas certamente não em um grau tão exagerado. Enquanto isso, Wang Feng sentiu uma onda de impotência. Agora entendo por que o gordo possui o corpo místico de sábio tartaruga. Ele realmente corteja a morte como ninguém. O grande demônio, recuperando a compostura, rugiu de raiva. Ninguém vai disciplinar esse tolo? Matá-lo seria sujar minhas mãos. Alguém dê um passo à frente e lute com Feng, sinalizou Ieguchi. Segurem-no por enquanto. Vou me certificar de que ele não saia daqui inteiro. Com isso, ele utilizou sua segunda chance de invocação. Ieguchi, entrando na briga, imediatamente despedaçou a energia demoníaca que se aproximava com um único golpe de espada. No entanto, quando mais energia demoníaca o atacou por trás, Ieguchi se viu momentaneamente encurralado. Pensei que esse seu ancião fosse algo formidável. Acontece que ele é facilmente capturado. Pequena Wu, vendo seu mestre em perigo, pediu para que alguém ajudasse seu mestre. Você subestima seu mestre. Como meras garras demoníacas poderiam segurar Ieguchi? Assim que ele terminou de falar, uma explosão de energia de espada atravessou as amarras e disparou em direção ao grande demônio. Apesar de sua resistência total, a mão do grande demônio foi penetrada pela energia da espada e ele foi jogado no chão. Ele ficou maravilhado com a presença inesperada de uma potência do reino de Marquê em um lugar tão remoto e com a maestria do manejo da espada de Ieguchi. O grande demônio, que não é de se conter, deixou sua energia diabólica transbordar, determinado a recuperar o equilíbrio na luta. Nesse momento, o gordo interveio, provocando o grande demônio. Está querendo fugir depois de ser dominado? Não há como escapar tão facilmente, a menos que você rasteje sob minhas pernas. Nem pensem em sair com o corpo todo machucado. A provocação do gordo fez com que o grande demônio ficasse furioso. Seu gordo miserável, abra seus olhos de cachorro e veja claramente. Estou prestes a liberar meu golpe final. Se você continuar tagarelando, juro que vou. Antes que ele pudesse terminar, Wang Feng deu um soco no rosto do gordo. Fate, parecendo inocentemente magoado, pergunta ao seu mestre por que bateu nele. Eu vi um mosquito em seu rosto. Wang Feng respondeu, embora tenha pensado consigo mesmo, esse gordinho realmente pede por isso. Quase esqueci que ele está do nosso lado. Enquanto isso, o grande demônio, olhando para o ferimento em sua mão, provocou Ieguchi. Você é o primeiro, desde a minha revelação, a realmente abrir meu apetite. Por respeito a você, decidi destruí-lo com minhas próprias mãos. Uma gigantesca marca de mão ensanguentada desceu sobre a cabeça de Ieguchi. A pequena Wu estava extremamente preocupado, mas Ieguchi permaneceu calmo, posicionando o arco-íris crescente diante dele e liberando o celestial Wanderer em resposta. O choque entre eles fez com que os ventos uivassem e a terra tremesse, nivelando todo o vale, mas a divina e imortal cabana de palha permaneceu ileso. Apesar do último movimento do grande demônio, Ieguchi permaneceu ileso. O grande demônio, sentindo a estreita margem entre seus poderes, pensou, a força de Ieguchi é apenas um pouco menor que a minha. Se eu me esforçar ao máximo, talvez consiga matá-lo, mas então aquele velho perceberia meu desbloqueio e eu teria que fugir. Por hoje, é aqui que tudo termina. Outro dia, quando minhas forças se recuperarem, eu o procurarei para outra batalha. Ieguchi embainha seu arco-íris crescente e diz, desculpe, mas você não irá embora hoje. Conseguiu o que pretendia. Enquanto ele falava, penas de ganso como neve começaram a cair do céu. Wang Feng, ao ver isso,
ficou muito feliz. Esse é um presságio do céu e da terra. Ele está chegando. Nesse momento, o grande demônio estava com uma expressão confusa no rosto e perguntou: de quem você está falando? E Egushin respondeu: eu não sabia antes, mas agora minha espada me diz que ele é o rival da minha vida, Shimen Pyeoksui. Ao ouvir isso, o grande demônio ficou frenético. Lidar com o Egushin já era problemático o suficiente, e agora aparece outro oponente formidável, comparável a ele. Parece que estou condenado hoje. E com isso, ele se virou para fugir, acreditando que o melhor plano é fugir. Mas como Shimen Pyeoksui poderia deixá-lo escapar? Com os dedos concentrados, ele acenou casualmente com a mão, e as costas do grande demônio se abriram instantaneamente. O demônio, espantado e curioso com a espada invisível formada por seus 2 dedos, exclamou: uma espada invisível e intangível. Apenas a força de uma espada é suficiente para matar. Que tipo de técnica de espada é essa? No entanto, Shimen Pyeoksui simplesmente respondeu de forma diferente: eu apenas balancei uma espada casualmente. Não é nada de especial, nem mesmo digno de ser mencionado. Depois de ferir o grande demônio, um telefone não pôde deixar de exclamar: eu não esperava que fossemos invocar. Precisa do único rival de Gucci em sua vida. Ambos atingiram o estado em que a espada se une ao coração. Mas, logicamente, Egushin não deveria ser mais forte que esse cara? Mas o sistema o informou que a soma em Shimen é de depois da batalha decisiva no pico da cidade púrpura proibida. Naquela época, sua habilidade de espadachim estava totalmente amadurecida, alcançando o reino onde não há espada no coração e tudo no mundo pode ser uma espada. Naturalmente, ele é um pouco mais forte que Egushin. Wang Feng de repente percebeu que isso fazia sentido. Agora, com a seita do Imoral Divino também tendo um especialista de nível Imperador Místico, não demorará muito para que eles fiquem mais fortes. Enquanto isso, Egushin, segurando o arco-íris ascendente, apontou para Shimen Pyeoksui e disse: eu não esperava que, depois da batalha na Cidade Proibida, nos encontraríamos dessa forma. Shimen Pyeoksui entendeu que Egushin queria resolver sua rivalidade e gentilmente afastou sua espada longa, dizendo: você não é meu oponente neste momento. Vamos lutar quando você chegar ao reino do Imperador Místico. Em seguida, Shimen Pyeoksui se curvou com as mãos cruzadas em direção a Wang Feng. Shimen Pyeoksui presta respeito ao líder da seita. Minhas desculpas pelo atraso. Enquanto isso, o grande demônio se esforçava para se levantar, cheio de pânico. Se o ancião tivesse feito alguma coisa, eu poderia ter tido alguma chance de escapar e me afogar. Com o ancião Shimen, talvez ainda haja uma pequena esperança de sobreviver. Mas se esse misterioso líder da seita intervir, minha morte será certa. Embora ele pareça ter apenas o cultivo de um chanceler ascendente, até mesmo os especialistas do reino do Imperador Místico respeitam. Seu poder deve ser realmente aterrorizante. Se eu estiver destinado a cair hoje, devo levar alguém comigo. Com isso, ele atacou o gordo, que gritou aterrorizado: você não tem virtude marcial. Você disse que não sujaria suas mãos com meu sangue, mas agora ataca o mais fraco quando está perdendo? Felizmente, Egushin interveio a tempo. Salvou o gordo, embora não sem ferimentos, pois o arco-íris crescente estava embainhado. O gordo também caiu pesadamente, percebendo que, embora a seita do Imortal Divino seja poderosa contra adversários tão imprudentes, até mesmo um gênio como eu pode ter um fim prematuro. Devo ser mais cauteloso no futuro. Naquele momento, os dedos de Shimen condensaram o ar em uma espada e a pressionaram contra a cabeça do grande demônio, perguntando: líder da seita, como devemos lidar com ele? Wang Feng ergueu 2 dedos e disse: agora, você tem 2 opções: entregar todos os seus bens e juntar-se à minha seita divina e moral, ou ser usado como fertilizante para nutrir as flores e plantas de nossa montanha. Estou fazendo isso porque, se ele puder ser persuadido, ganhará pontos para recrutar membros fortes para a seita. Se ele se voltar para o mal novamente, não será tarde demais para matá-lo. O grande demônio urrou de raiva. Um demônio pode ser morto, mas nunca insultado. No entanto, o gordo interveio: líder da seita, ele escolheu a segunda opção. Eu o enterrarei pessoalmente, depois me aliviarei em seu túmulo, garantindo que as flores e plantas de nossa seita divina e imortal prosperem. Assim que o gordo falou, Wang Feng ficou furioso. Por que você está sempre por perto? Com certeza terei que discipliná-lo para que se transforme em uma tartaruga eremita mais tarde. Mas assim que ele terminou de falar, o gordo recebeu outro soco, olhando inocentemente para a pequena Wu, irmã do Júnior. Por que você me bateu? A menina responde que viu um mosquito em seu rosto. Irmão sênior, por que esses mosquitos só sugam meu sangue? Será que até eles sabem que eu carrego o sangue de um gênio? Com isso, o grande demônio ficou tão furioso que queria despedaçar o gordo imediatamente. No entanto, Wang Feng apenas sorriu e disse:
sei que você é orgulhoso e arrogante. Que tal isso? Junte-se a nós por um ano e, se quiser sair depois disso, poderá fazê-lo livremente. O grande demônio ficou momentaneamente atordoado, parecendo pronto para resistir, mas então ele entregou todos os seus pertences. Enquanto Wang Feng pegava a bolsa, ele não pôde deixar de comentar, um falastrão tão duro, mas muito honesto na ação. E, nesse exato momento, o sistema notificou: parabéns ao anfitrião por recrutar com sucesso o demônio do massacre sombrio. Recompensa de 10.000 pontos e uma oportunidade de invocação aleatória. Wang Feng ficou muito feliz. Não esperava que recrutar o grande demônio fosse tão gratificante. Parece que devo recrutar mais seres fortes no futuro. Agora que a recompensa está garantida, se ele realmente é uma ameaça à humanidade como o grande demônio, não seria errado eliminá-lo agora. Então, ele sondou: o que você quis dizer com sua conversa anterior sobre o lanche? O grande demônio cerrou os dentes e, sentindo-se impotente, revelou a verdade. É apenas um hábito meu, uma maneira de assustar os outros e satisfazer meus desejos, não algo que eu realmente faça. Wang Feng ficou momentaneamente atônito. Depois de ouvir a confissão do grande demônio e, em seguida, consultar o sistema para verificar a veracidade da alegação, recebendo uma resposta positiva, ele ficou sem palavras. Tanto ele quanto o grande demônio compartilharam um olhar conhecedor e riram, cada um com seus próprios pensamentos astutos. Wang Feng não pôde deixar de zombar internamente. Droga! Você deveria ser um poderoso grande demônio, um outrora formidável pico de poder do reino do imperador místico. Você realmente precisa recorrer a assustar as pessoas para se satisfazer? É preciso ser muito atrevido para fazer uma coisa dessas. O grande demônio, por outro lado, pensou amargamente: droga, se não fosse pelo medo de você não gostar do meu hábito de fazer lanches e me matar imediatamente, eu nunca teria revelado a verdade. Enquanto isso, a pequena Wu e o gordo viram isso como um testemunho das capacidades formidáveis de Wang Feng, pensando que, com apenas algumas palavras, o poderoso demônio do massacre das trevas se juntaria de bom grado à seita imortal divina. Os métodos do líder da seita são realmente aterrorizantes. Naquele momento, Wang Feng se virou e caminhou em direção a um chalé de palha, chamando todos para segui-lo. Tudo bem, pare de ficar esperando lá fora. Venha comigo. Eu os levarei para a base real da seita do imortal divino. Ao ouvir isso, o gordo e a pequena Wu ficaram cheios de expectativa. Eu sabia que a base da seita do imortal divino não poderia ser apenas um simples chalé. O grande demônio também deixou de lado suas preocupações. Eu não esperava ter provocado uma seita antiga, oculta e grande. Caso contrário, como uma seita tão pequena poderia ter imperadores místicos e poderosos do reino marquês? Preciso ver como é realmente essa chamada seita do imortal divino, essa grande seita oculta. Quando todos entraram no chalé apertado, ela ficou imediatamente lotada. Wang Feng então pegou uma ficha e gritou: abra! A ficha pairou lentamente no ar e, após um barulho alto, um majestoso portão dourado apareceu. Todos ficaram surpresos, e o grande demônio quase deixou cair o queixo. Que tipo de seita é essa, que tem sua base em um reino secreto? Para ser capaz de estabelecer sua base lá, deve ser uma seita oculta aterrorizante. Reinos secretos no continente místico azul são extremamente raros e sempre causam tumulto quando aparecem, pois somente os poderosos do Supremo Reino Místico e superiores podem criar esses reinos. Eles geralmente contêm tesouros deixados por seres poderosos. Eu não esperava que uma seita tão despretensiosa ocupasse um reino secreto inteiro. Isso significa que a seita do Imortal Divino foi, pelo menos, fundada por uma potência do Reino Místico Supremo e possui uma herança do Reino Místico Supremo. Se eu puder ter acesso a ele, isso não significaria alcançar novos patamares para mim? Quando todos entraram no Reino Secreto, um salão magnífico, envolto em uma aura etérea, apareceu diante deles. Um grande aço de pedra estava na entrada, com a inscrição Seita Imortal Divina em destaque. Os outros mostraram expressões de alegria ao se aproximarem do salão. Wang Feng se virou e os aconselhou a escolher qualquer pavilhão que quisessem, mas advertiu que não entrassem em áreas proibidas. Depois de acomodar todos, ele abriu as grandes portas para revelar muitos assentos de pedra majestosos, e no centro, o trono do líder da seita. Sentando-se, Wang Feng resolveu encher o salão com as potências do Reino Místico Supremo um dia. Invocando o sistema, ele usou a oportunidade de invocação aleatória que acabará de receber. Para sua surpresa, ele convocou uma garota conhecida como a maior beldade do mundo,
Yao Yui. O sistema a apresentou como uma personagem de um romance de artes marciais, a grande senhora do Palácio da Mudança das Flores, incomparável tanto em proeza marcial quanto em beleza, comparável à espada divina número 1 do mundo. Yan Xian, seu cultivo estava no estágio inicial do reino do imperador místico. Ela era habilidosa na arte da jade brilhante e nas técnicas de mudança de flores e transferência de jade. Quando olhou para cima, Wang Feng notou flores de gelo caindo do teto de pedra. Primeiro, um pé delicado saiu, seguido por um rosto com uma expressão fria e, em seguida, sua figura completa apareceu, com pernas longas e esbeltas que deixaram Wang Feng totalmente surpreso. Essa é a maior beleza do mundo? Mesmo em minha vida passada, se eu tivesse quebrado minha mão pintando, duvido que pudesse capturar sua beleza. Yao Yui aterrissou e imediatamente cumprimentou Wang Feng. Yao Yui presta respeito ao líder da seita. Nesse momento, Wang Feng sentiu uma emoção secreta, pensando consigo mesmo, ter a beldade número 1 do mundo marcial, curvando-se para mim, é incrivelmente estimulante. No entanto, ele manteve a compostura e falou, não há necessidade de formalidades excessivas. De agora em diante, você estará ao meu lado. Yao Yui respondeu imediatamente com uma afirmação e se sentou em uma cadeira de pedra. Mas a aura fria que ela emitiu fez Wang Feng tremer incontrolavelmente. Ele então sugeriu que ela saísse por enquanto e o atendesse quando estivessem do lado de fora. Depois que Yao Yui saiu com uma reverência, Wang Feng não pôde deixar de comentar que a arte da jade brilhante que ela cultiva é terrivelmente poderosa, mesmo quando ela não a está usando ativamente. Só o fato de estar perto dela quase me deixa paralisado. Depois de deixar o salão, Yao Yui entrou casualmente em um quarto de hóspedes. Coincidentemente, o grande demônio emergiu do quarto vizinho, murmurando para si mesmo. É estranho. A seita do Imortal Divino não é uma seita antiga, oculta e grandiosa? Por que existem apenas alguns seres fortes? Onde estão os outros? Será que essa seita do Imortal Divino é apenas uma fachada sem nenhuma substância real? Quando ele estava prestes a chutar a porta para verificar se o quarto estava ocupado, uma brisa fria e arrepiante soprou em sua direção. Antes que ele pudesse reagir, seu pé se transformou em um bloco de gelo. Recuperando os sentidos, ele espiou pela fresta da porta e viu uma mulher cativante sentada em um sofá. Ela falou friamente. Se você ousar se intrometer novamente, só haverá um resultado para você. A morte. Assustado com o encontro com Yao Yui, o grande demônio recuou para a lateral do prédio, suando frio. Outra potência do reino do imperador místico? Parece que todos os poderosos da seita do imoral divino estavam dormindo, e eu acidentalmente despertei esse com minhas intrusões. Tenho sondado esses pavilhões de forma imprudente. É como se eu estivesse cortejando a morte. Eu, o demônio do abate sombrio, tenho sido continuamente subjugado desde a minha chegada. Mas, por outro lado, agarrar-se a uma perna poderosa também é uma habilidade. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Na manhã seguinte, a pequena Wu se aproximou da residência de Fati, com um rosto cheio de preocupação. O gordo, ao ver a expressão preocupada dela, não pôde deixar de suar frio e, curioso, perguntou, Irmã Júnior, o que a traz aqui tão cedo? Antes que ele pudesse reagir, a mão da pequena Wu já havia alcançado sua bochecha. Irmão Sênior, sem querer ofender, e então ela lhe deu um tapa. O tapa foi tão forte que o gordo saiu voando, e o prédio inteiro tremeu com a queda dele. Enquanto ele estava deitado no chão, a pequena Wu estava prestes a checá-lo, mas ele rapidamente se sentou, olhando para ela com incredulidade. Irmã Júnior, para que foi isso? A pequena Wu ficou realmente chocada e pensou, o líder da seita não mentiu para mim. O irmão Sênior realmente tem um físico aterrorizante. Usei 1/10 do poder de um general místico nesse golpe. No entanto, você, um mero mortal, foi capaz de se levantar ileso? Irmão Sênior, é para o seu próprio bem. O gorducho, perplexo, retrucou. Você me bate e diz que é para o meu próprio bem? Irmã Júnior, com essa atitude, parece que você está cobiçando minha posição de discípulo mais velho do Divino Imortal 7, querendo me derrubar. A pequena Wu esclareceu. Irmão Sênior, você está pensando demais. Foi o líder de 7 que me pediu para lutar com você. Ele até me instruiu que, desde que eu não o mate, qualquer método de luta é aceitável porque você tem um corpo divino inigualável. O gordo ficou surpreso. É mesmo? Um físico inigualável? Como é que eu não sei sobre isso? Diga-me honestamente. Irmã mais nova, eu fiz algo errado e ofendi o líder da seita? A pequena Wu lhe garantiu. Irmão Sênior, você realmente tem um corpo incomparável. O gorducho, intrigado, respondeu. O quê? Eu poderia realmente ser um gênio inigualável? Mas cultivar não deveria ser tão fácil quanto beber água para um gênio inigualável? Sim, porque ainda sou imortal. A pequena Wu explicou.
isso é porque seu físico ainda não foi ativado. Impaciente, o gordo perguntou: como faço para ativá-la? No segundo seguinte, o chute voador da pequena o acertou em cheio no rosto, dizendo: simples, sendo espancado. Inesperadamente, esse chute teve um efeito semelhante ao de uma cirurgia plástica. O gorducho se apressou em pedir misericórdia. Irmã de Júnior, espere. Talvez seja melhor que o líder da seita faça isso. No entanto, a pequena o respondeu brincando: o líder da seita tem medo de matá-lo acidentalmente com um único golpe de palma. Por isso me enviou para fortalecê-lo primeiro. Assustado com a visão da mão da pequena o envolta em uma aura mística, o gordo quase perdeu o juízo. Enquanto isso, Wang Feng, ouvindo os gritos de porco que emanavam do pavilhão, não pôde deixar de sentir um pouco de admiração. Com uma irmã júnior tão dedicada dando tudo de si para ajudar seu irmão sênior, o gordo certamente ativará seu físico e se tornará um gênio sem igual. Se não fosse para manter a imagem de líder da seita, eu realmente gostaria de treiná-lo pessoalmente para se tornar um sábio tartaruga místico. Enquanto isso, no pico envolto em névoa e nuvens, surgiam altos pavilhões. A placa do salão principal queimou. Seita Overcloud. Lá dentro, algumas pessoas se reuniram, mas a atmosfera era silenciosa como a morte. Shen Feng, o líder da seita, parecia particularmente preocupado. O grande ancião, Qiu Vanfen, expressou suas preocupações. A grande assembleia do selamento de demônios está prestes a começar e nosso jovem mestre Qin Shin não conseguirá alcançar o reino místico geral no curto prazo. Temo que a classificação do selamento de demônios escapará da nossa seita da nuvem negra mais uma vez. Olhe para esses velhos companheiros. Se isso continuar, nossa seita se transformará em uma casa de repouso. Shen Feng, no entanto, não foi tão facilmente dissuadido. Essa grande assembleia do teto do demônio é crucial. Precisamos encontrar uma maneira de competir. As classificações do teto do demônio estão vinculadas à entrada na Academia Sunblaze. Não podemos perder essa oportunidade. Qiu Vanfen rebateu bruscamente. Os chefes superiores ordenaram especificamente que essa grande assembleia do teto do demônio só pode ser disputada pela geração mais jovem. Mas em nossa seita, apenas o jovem mestre alcançou o pico do reino da comunicação espiritual. Se nós o deixarmos competir, isso não seria o mesmo que admitir a derrota? Onde isso deixaria a dignidade de nossa seita? No meio do sai enchendo o grande salão, Shen Feng de repente teve um momento de inspiração. Já que não podemos confiar em nossos próprios membros, por que não procuramos uma solução externa? Como algo incomum aconteceu nas montanhas Brilho das Estrelas recentemente, Qiu Vanfen acariciou sua barba e respondeu: recentemente, a família Ling da Cidade do Vento Brilhante foi exterminada pela propriedade do Marquês de longa escala. Apenas a senhorita Ling conseguiu escapar, e dizem que ela foi perseguida pelo jovem Marquês até os arredores das montanhas antes de desaparecer. Shen Feng, embora arrependido, observou que o assunto da família Ling envolve os escalões mais altos do Império da Chama do Sol e, agora, a senhorita Ling é como uma praga. Não podemos nos dar ao luxo de nos associar a ela. Em seguida, Qiu Vanfen mencionou outro incidente peculiar. De acordo com os relatos dos discípulos, uma aura do reino místico geral foi detectada ontem em um vale nos arredores das montanhas. Possivelmente alguém que acabará de fazer um avanço. Ao ouvir isso, Shen Feng pulou de sua cadeira. Se esse for o caso, será que um jovem cultivador não afiliado encontrou uma oportunidade nos arredores das montanhas e conseguiu alcançar o reino místico geral? O discípulo não se atreveu a se aproximar e investigar, apenas sentindo a aura à distância. Portanto, não está confirmado, respondeu Qiu Vanfen. Shen Feng ficou em êxtase. Se conseguirmos que esse jovem gênio represente nossa seita na grande assembleia do teto do demônio, poderíamos ter uma chance de classificação. Mas Qiu Vanfen expressou sua preocupação. E se esse jovem já pertencer a uma seita? Shen Feng respondeu: se ele for de uma seita maior, então que seja. Mas se ele for de uma seita menor, então eliminaremos sua seita e garantiremos que ele fique permanentemente em nossa seita da nuvem. Você cuidará disso, simultaneamente, dentro da vasta seita imortal divina. Wang Feng estava utilizando 10.000 pontos da seita para resgatar um sorteio de 10 consecutivos. Cercado por inúmeras recompensas do sistema, ele canalizou decisivamente um para que não tenha que ser o capítulo final. Expulso pela seita Overcloud, chegou com desdém ao ver a placa da seita. Que tipo de seita lixo se atreve a se autodenominar divina? Nem mesmo nós, da seita Nuvem Celestial, a maior seita nos arredores da montanha Brilho das Estrelas, ousaríamos fazer tal afirmação. E eles estão sediados em um chalé de palha. Nada menos que isso. É risível. Antes que ele pudesse terminar seu discurso, a parede do chalé desabou com um rugido e um enorme punho ensanguentado o acompanhou. Qiu Vanfen, apanhado desprevenido, viu-se interagindo intimamente com o punho e,
Incapaz de lidar com essa força, enterrou a cabeça na parede com vergonha. Essa humilhação inesperada o enfureceu. Ele começou a ameaçar. Atreva-se a me emboscar, um grande ancião da seita da nuvem. Se você continuar, minha seita o fará implorar pela morte. No entanto, enquanto ele reclamava, Wang Feng e o grande demônio se aproximaram. O grande demônio estava entusiasmado com a perspectiva de descarregar alguma frustração. Finalmente, um peixe grande caiu em nossa rede. O rosto de Wang Feng estava sombrio. Que porcaria de seita da nuvem. Eu nunca ouvi falar dela. O que você quer dizer com latir na porta da minha seita tão cedo pela manhã? Qiu Vanfeng ficou completamente chocado, incapaz de acreditar que uma seita tão pequena e obscura pudesse ter indivíduos tão poderosos. Ao ver o silêncio atordoado de Qiu Vanfeng, Wang Feng gesticulou para o grande demônio ao seu lado. Pequeno demônio, nossa seita imortal divina sempre persuade com virtude. Esse velho bebê agora é sua responsabilidade. Certifique-se de que ele fale de boa vontade. Entendendo a deixa, o grande demônio rapidamente formou uma enorme mão de sangue e agarrou firmemente Qiu Vanfeng, enquanto advertia em voz alta: seu velho tolo, você está cortejando a morte. Se não quiser que a pedra se torne seu túmulo, sugiro que comece a falar. Assustado, Qiu Vanfeng pensou: eles falam sobre persuadir com virtude, mas atacam com golpes pesados. Se eu não falar, talvez não veja outro dia. Ele rapidamente divulgou: meu nome é Qiu Vanfeng, o grande ancião de Overcloud Sa. Vim aqui para investigar o general místico Aura que apareceu no vale recentemente. Wang Feng, ponderando sobre isso, respondeu: esse general místico Aura deve ser a pequena U que apareceu recentemente. Mas por que você está investigando essa pessoa? Porque a grande assembleia do selamento de demônios é iminente e nossa seita não tem nenhum discípulo do domínio geral místico para competir pelas classificações no ranking do selamento de demônios. Então, viemos aqui para encontrar discípulos talentosos para levar de volta a nossa seita. Mas Wang Feng estava perplexo. Grande assembleia de selamento de demônios? O que é isso? Qiu Vanfeng ficou surpreso. Você não sabe sobre a grande assembleia do selamento de demônios? Ele pensou internamente. Não é surpreendente que uma pequena seita tão rude e grosseira não saiba, mas seu momento de hesitação resultou em outro encontro íntimo entre seu rosto e o chão. Ele então começou a explicar minuciosamente. A grande assembleia de selamento de demônios é realizada para suprimir e selar o milenar demônio do abate sombrio. É um evento decenal de imensa importância no Império Sunblaze. Apesar de estar selado, a aura demoníaca pura do demônio do abate sombrio se infiltra continuamente, corrompendo a área ao redor. Para combater isso, o Imperador Sunblaze mobiliza os membros das seitas mais fortes do Império para matar as feras contaminadas pela aura demoníaca, enfraquecendo assim o demônio do abate sombrio. No entanto, desta vez, o Imperador decretou que apenas a geração mais jovem pode participar. Portanto, todas as seitas estão agora treinando freneticamente seus discípulos e buscando indivíduos talentosos fora de suas seitas para garantir uma classificação superior no ranking do selamento de demônios. Ouvindo atentamente, Wang Feng não pôde deixar de dizer que você tem um olho muito perspicaz para identificar o indivíduo sobre o qual a grande assembleia do selamento de demônios está falando. O grande demônio não pôde deixar de rir da ironia. Pensar que a grande assembleia do selamento de demônios é essencialmente realizada para mim. Nesse momento, Qiu Vanfeng estava suando profusamente, com os olhos cheios de medo e realização. Para você, poderia ser? Wang Feng não pôde deixar de se sentir um pouco mais preocupado, pensando que um líder supremo de uma grande nação temia tanto, a ponto de realizar a grande assembleia do selamento do demônio a cada 10 anos. Esse demônio do abate sombrio não deve ser tão simples quanto parece na superfície. Então, ele se virou e perguntou: pequeno demônio, como você conseguiu escapar tão facilmente depois de ser selado por tantos seres poderosos? Diante dessa pergunta repentina, o grande demônio pareceu perceber a intenção de Wang Feng e só pôde confessar honestamente: mestre, para não me esconder do senhor, ao longo dos anos criei uma técnica de criação de avatares. Na verdade, aqueles velhos idiotas só selaram um avatar meu. Nesse momento, Wang Feng foi até Qiu Vanfeng para perguntar sobre a lista de selamento de demônios. Descobriu-se que a lista de selamento de demônios era a lista de classificação para essa assembleia, com base no número de demônios contaminados com aura demoníaca que foram mortos. Nos anos anteriores, a lista era voltada apenas para a geração mais velha de potências, mas desta vez estava aberta apenas para a geração mais jovem. Wang Feng ficou muito feliz ao ouvir isso e pensou:
Essa assembleia certamente reunirá inúmeros jovens prodígios. Talvez eu possa usar essa oportunidade para concluir a tarefa do sistema de receber discípulos. Então, ao saber que a assembleia só seria realizada um mês depois, ele se sentiu secretamente entusiasmado. Isso me dá bastante tempo. Então, preciso ter um bom desempenho. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, Xiu Vanfin começou a implorar: chefe, agora que você sabe tudo o que precisa saber, pode me deixar ir embora como se eu não fosse nada? Vanfin foi até ele e disse: é simples se você quiser que eu o deixe ir. Você só precisa me dizer honestamente. Se você encontrar alguém do reino do General Místico, o que fará em seguida? Eu o trarei de volta à nossa seita. Observando os olhos de Vanfin cheios de intenção assassina, grandes gotas de suor cobriram a testa de Qiu Vanfin. Ele não se atreveu a pronunciar as palavras instruídas por Shen Feng. Ao ver seu silêncio, Wang Feng prontamente ordenou que o grande demônio exercesse pressão. Para salvar sua vida, Qiu Vanfin não teve escolha a não ser confessar. Se for alguém de uma seita pequena, aniquile a seita e corte sua linhagem. Assim que as palavras saíram de sua boca, em seguida, Wang Feng virou a cabeça de forma diferente. Então, com um aceno de mão, ele sinalizou para que o matasse. O grande demônio entendeu imediatamente e cerrou o punho esquerdo. Em um instante, Zhou Wang Feng se despedaçou no local e, consequentemente, Wang Feng ganhou 500 pontos de seita. O grande demônio, com uma cara de desdém, comentou: essa é a virtude do grande sexo do Império da Chama do Sol? Eles são ainda mais diabólicos do que um mestre demônio. Como já fizemos inimigos com a seita da nuvem encoberta, por que não acabar com eles, todos juntos? Wang Feng pensou consigo mesmo: essa seita da nuvem negra, capaz de tais atos tirânicos, não deve ser boa coisa. Além disso, se eles descobrirem sobre Qiu Vanfin, a seita imortal divina provavelmente enfrentará problemas sem fim. Com esse pensamento, Wang Feng já havia se decidido. Bem, então vamos ver por nós mesmos. Enquanto isso, na capital imperial do Império Sunblase, a prefeitura de Longscale, uma peça verde estava sendo usada como escrivaninha. O marquês de Longscale, Lin Changxiong, estava admirando uma margarida sem pressa. Depois de um momento, ele de repente perguntou ao velho Wu ao seu lado: velho Wong, por que Oni ainda não voltou? Ele acabou de ser enviado para eliminar um remanescente da família Ling. Por que está demorando tanto? Senhor Marquês, eu já enviei alguém para notificar o jovem mestre Uni. Ele já deve estar voltando. Nesse momento, a ficha de cintura do velho Wong começou a zumbir. Senhor Marquês, há uma mensagem. Provavelmente é o jovem mestre Uni se preocupando com você, esperando ansiosamente, e enviou uma mensagem de volta primeiro. Pelo menos o garoto tem alguma consciência. Não estou preocupado com ele. Rápido, verifique o talismã de voz. Quero ouvir o que o rapaz tem a dizer. Mas depois que o velho Wong ouviu a mensagem, ele foi imediatamente tomado pela tristeza, com o corpo todo tremendo enquanto dizia: jovem mestre Uni, ele está morto. Ao ouvir a notícia, Lin Changxiong ficou imediatamente furioso e, em um acesso de fúria, matou o Pixiu ao seu lado. Quem é o tolo cego que se atreveu a matar meu herdeiro? Juro que vou despedaçá-lo. No dia seguinte, a cidade do labirinto solar estava mais tranquila do que nunca, movimentada e agitada. O comandante da guarda da cidade, Li Qing, observou a cena com satisfação. No entanto, no momento seguinte, ele viu um exército imponente se aproximando lentamente dos portões da cidade. Ao reconhecer o familiar Pixiu, um suor frio brotou em sua testa. Ele rapidamente pulou para ficar na frente da multidão e gritou com raiva: Marquês Lin Changxiong, de longa escala. Você mobilizou uma legião de longa escala para fora da cidade imperial sem autorização. Você percebe que esse é um crime imperdoável? Estou bem ciente. Sinto-me envergonhado por trair a confiança de Sua Majestade, mas meu único filho foi brutalmente assassinado nas montanhas Starshin. Depois que eu o vingar, voltarei para confessar meu crime a Sua Majestade. Li Qing ainda estava profundamente chocado, pensando que Lin Changxiong sua única fraqueza. Quem teria a audácia de matar seu filho? Enquanto ponderava, Lin Changxiong, não vendo nenhuma intenção de ceder por parte de Li Qing, rugiu furiosamente: Li Qing, estou lhe dando a cara porque você é o comandante dos guardas. Se você não se afastar, não me culpe por agir. Mesmo que o próprio Rei Celestial estivesse aqui hoje, ninguém poderia me impedir de recuperar meu filho. No momento em que Li Qing não tinha certeza de como proceder, uma voz veio de dentro da cidade flutuante: Li Qing, deixe-o passar. A morte de seu filho o deixou irracional. Embora isso seja uma ofensa, é compreensível. Deixe-o voltar e venha me procurar imediatamente. Ao ouvir isso, Li Qing se afastou rapidamente, permitindo a passagem de Lin Changxiong. Então vai, ao retornar, procure Sua Majestade para confessar seus pecados. Lin Changxiong,
percebendo a situação, expressou sua gratidão. Obrigado por sua compreensão, Vossa Majestade. Depois de vingar meu filho e recuperá-lo, certamente irei confessar meus pecados. Enquanto observava o formidável exército se afastar, Li King não pôde deixar de sentir uma sensação de pressentimento, suspeitando que uma tempestade de sangue e violência estava prestes a irromper no mundo marcial. Enquanto isso, Wang Feng e seus companheiros Yao Yu e outros chegaram à seita Nuvem Negra. Assim que aterrissaram, notaram um jovem de cabelos roxos, Li He, sendo intimidado e espancado por um grupo, enquanto implorava com a testa nas mãos. Não sei como ofendi o jovem mestre. Por favor, perdoe minha ignorância e me deixe ir. Quem o estava intimidando era Qin Xin, o jovem mestre da seita Nuvem Negra. Ele provocou Li He, dizendo: eu gentilmente lhe ofereci um beijo porque você é muito bonito, mas você ousou se esquivar. Você não acha que merece uma surra? Os seguidores de Qin Xin, conhecidos como os Três Feios da Seita da Nuvem, agradecem aos nossos pais por terem nos dado à luz tão feios. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, nossas bundas não floresceriam. Se não fossemos os Três Feios da Seita Nuvem Negra, talvez o líder da seita não tivesse nos escolhido para servir o jovem mestre. Enquanto Qin Xin ficava cada vez mais animado em suas batidas, gritando continuamente de sua boca: um discípulo insignificante é apenas um discípulo insignificante. Não aguenta nem mesmo alguns golpes antes de quebrar. Verdadeiramente um pedaço de lixo inútil que só é bom na aparência. Wang Feng, observando de lado, esse jovem mestre da seita Nuvem Negra é tão tirânico e perverso. Está claro que a própria seita não é boa. Naquele momento, seu sistema recebeu uma notificação parabenizando-o por ter descoberto um gênio inigualável. Wang Feng ficou chocado e indignado. Droga! Sistema, não me diga que esse cara é o gênio inigualável de que você está falando? No entanto, para seu alívio, a câmera mudou, indicando que o gênio era, na verdade, o intimidado Li He de cabelos roxos. Wang Feng ficou intrigado. Um gênio inigualável e, ainda assim, ele estava sendo intimidado dessa forma. Será que ele, assim como o gordo, é um mero mortal com um físico extraordinário? Com esse pensamento, Wang Feng deu um pulo e interveio apressadamente para acabar com o bully. Cale sua boca. No entanto, Shen Xin, com um ar de desdém, zombou. Gostaria de ver quem se atreve a me calar. Ao ver a aparência de Wang Feng, o comportamento de Shen Xin mudou para uma obsessão distorcida. Pequeno príncipe, eu o aconselho a se render. Hoje, você será o único a receber meu precioso beijo. Wang Feng quase riu do absurdo e então ordenou friamente: Yao Yu, dê um tapa nele por mim. Assim que as palavras foram pronunciadas, acompanhadas de um calafrio, Yao Yu deu um passo à frente, sua beleza estonteante fazendo até mesmo os Três Feios da seita Nuvem Negra babarem. No entanto, Qin Xin reagiu de forma diferente. Ele tremeu de raiva, com as pupilas cheias de sangue. Ninguém pode ser mais bonito do que eu. Prendam essa mulher imediatamente. Vou garantir que ela tem um fim amargo. Os Três Feios se moveram rapidamente para cercar Yao Yu, provocando-a antes de agir. Pequena beldade, você não teve sorte de cair nas mãos dos Três Feios da seita Nuvem. Se colocarmos nossas mãos em você, você desejará a morte. Wang Feng temia por eles, pensando: eu, como mestre da seita, não ousaria assediar Yao Yu. Não consigo imaginar o quão terrível será o destino deles. Yao Yu gentilmente colocou seu dedo em uma das bochechas deles e a cortou levemente. E com um giro elegante, os Três Feios se transformaram em esculturas de gelo sem cabeça. Qin Xin ficou aterrorizado com sua destreza. Antes que ele pudesse reagir, Yao Yu se teletransportou para a frente dele, pressionando um dedo contra sua bochecha. No momento em que ele estava à beira da morte, Li He interveio, interrompendo o ataque de Yao Yu, fazendo com que seu próprio braço se transformasse em uma bela escultura. Apesar da dor aparente, sua expressão permanece estoica. O telefone Oneg ficou intrigado com as ações de Li Ai e Yoyo. Ao ver isso, prontamente retirou seu questionamento de força espiritual. Ele a humilhou dessa forma e, ainda assim, você o salvou. Naquele momento, Xin, que estava sentado paralisado no chão, começou a rir. Li Ai, contanto que você os mate, eu o recompensarei generosamente. Assim que sua voz sumiu, uma mão agarrou seu pescoço com força. Em um movimento rápido, ele foi erguido. Qin Xin ainda tentou uma luta inútil. Li He, você tem muita coragem de me tratar dessa maneira. No entanto, os olhos de Li He estavam cheios de intenção assassina. Eu estava planejando deixá-lo até amanhã, mas você insiste em procurar a morte. Para evitar que você morra pelas mãos de outra pessoa, o que seria um arrependimento para toda a minha vida, eu tive que dar o primeiro passo. Depois de jogar o Qin Xin caído no chão, ele finalmente sentiu uma sensação de alívio. Esse ato também surpreendeu Wang Feng, que estava por perto. Parece que esse gênio extraordinário não era tão simples quanto ele imaginava. Wang Feng,
vendo sua personalidade mudar drasticamente, ficou curioso. Ele rapidamente mudou para o sistema para perguntar por que Li He foi chamado de gênio extraordinário, mas o sistema mostrou que a investigação custaria 1000 pontos SEC, apesar da dor do custo. Movido pela curiosidade, Wang Feng não hesitou em apertar o botão de confirmação. Acontece que o nome era Li Shanggong, outrora um místico supremo no auge, que caiu inesperadamente. Foi somente ao adquirir um item precioso que ele reencarnou no atual Li He. Ao ouvir isso, Wang Feng estremeceu. Pensar que um místico supremo, alguém capaz de aniquilar um país sozinho, tinha essa força em sua vida passada. Por quê? Então, ele sofreu bullying sem revidar. Conforme informado pelo sistema, Wang Feng descobriu que a razão pela qual Li reagia dessa forma era apenas para esconder o segredo de sua reencarnação. Entretanto, qualquer um que ousasse insultá-lo não viveria para ver o sol no dia seguinte. Naquele momento, Wang Feng não pôde deixar de se sentir humilde. Comparado a ele, eu não sou nada além de lixo. De fato, nunca se deve julgar pelas aparências. Em seguida, ele começou a perguntar: qual é o nível de cultivo atual de Li He? Após a reencarnação de Li He, devido à fusão de uma alma remanescente com um tesouro incomparável, sua aptidão disparou mais uma vez. Faz apenas um ano que ele acordou e já alcançou o reino de chanceler ascendente. Depois de ler a explicação do sistema, Wang Feng ficou pensando profundamente. Ele não esperava que o que uma vez sugeriu ao gordo, em tom de brincadeira, que alguém poderia alcançar o posto de 100 chanceler em um ano, pudesse realmente ser verdade. Considerando que Li He já havia alcançado o pináculo de místico supremo e agora seu talento havia aumentado novamente, suas perspectivas futuras seriam imensuráveis. Não é de se admirar que ele tenha sido considerado um gênio extraordinário pelo sistema. Parecia que somente a seita do imortal divino poderia acomodar um dragão tão oculto. Depois de saber de tudo isso, Wang Feng rapidamente fez um convite. Jovem, você acabou de matar o jovem mestre da seita Nuvem Negra. Você provavelmente não pode mais ficar aqui. Por que não vem comigo? Minha seita o protegerá completamente. Mas Li He parecia desdenhoso. E o que o qualifica? Em vez de ficar com raiva, Wang Feng permaneceu muito calmo. O fato de eu conhecer seu passado, Li Shanggong, ao ouvir seu nome verdadeiro, Li He imediatamente caiu na contemplação. Em toda a periferia da Montanha Brilho das Estrelas, não há especialistas do reino do Imperador Místico. No entanto, agora, um especialista de nível tão alto está disposto a ser subordinado a esse homem e parece não ter má vontade comigo. Talvez eu deva ir e avaliar a situação primeiro. Se as coisas derem errado, eu voltarei. Usarei meu trunfo. Com esse pensamento, Li He aceitou o convite de Wang Feng. Mas, naquele momento, uma voz profunda e retumbante ecoou por toda a praça. Quem se atreve a ferir o filho amado de Shen Feng? Momentos depois, Shen Feng, tremendo por inteiro, aproximou-se do corpo sem vida de seu filho. Ao olhar para o cadáver frio, ele foi imediatamente tomado pela tristeza, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, ele rapidamente voltou seu olhar furioso para Yao Yu e acusou os 3 protetores que enviei para guardar meu filho. Você deve tê-los matado, certo? Depois de receber uma resposta afirmativa de Yao Yu, ele rugiu como um louco. Então foi você quem matou meu filho também. Se for esse o caso, então você pode esquecer a possibilidade de deixar a seita Nuvem viva. Ao ouvir isso, os anciãos próximos lamentaram. Uma beleza inigualável. Seria uma pena que ela morresse tão jovem. Li He, vendo isso, estava prestes a falar, mas Wang Feng o impediu com a mão. Você quer trocar sua vida pela dela? No momento seguinte, Shen Feng, que estava de luto pelo filho, desviou sua atenção lasciva para Yao Yu. No entanto, se você me der um filho, isso seria considerado uma troca de vida por vida. Ao ver isso, Wang Feng não pôde deixar de criticar internamente. Droga, eu quase pensei que ele se importava com o filho. Acontece que ele é apenas um velho lascivo que esquece seu filho ao ver uma mulher. Ele então instruiu Yao Yu. Já que ele está tão ansioso para ver seu filho, vamos lhe conceder seu desejo. Assim que as palavras foram pronunciadas, Yao Yu se aproximou lentamente de Shen Feng, com seus olhos azuis cheios de intenção assassina sem limites. Quando estavam prestes a se enfrentar, Shen Feng deu um tapinha em seu peito e declarou: na verdade, sou uma pessoa que aprecia a beleza. Para evitar qualquer aborrecimento, deixe-me dar um gol. Se a beldade conseguir se esquivar, então a morte de meu filho será em vão. Mas se você não conseguir se esquivar, deve ficar e me dar um filho saudável. Yao Yu permaneceu em silêncio, fixando um olhar mortal em Shen Feng. Silêncio sênior. O telefone de Shen descaradamente assumiu seu consentimento. Em seguida, inúmeras energias brancas se acumularam em sua palma e ele saltou no ar gritando palma da nuvem, enfrentando o enorme golpe de palma que se aproximava. Yao Yu não mostrou nenhuma intenção de se esquivar quando a palma fez contato. Ela não a feriu,
mas a prendeu em uma enorme esfera gasosa. Segundos depois, uma gota de sangue caiu do céu, transformando-se instantaneamente em inúmeras agulhas vermelhas que disparavam rapidamente em direção a Yalu. Depois que a poeira baixou, uma enorme marca de palma foi tudo o que restou na praça. Os anciãos da seita da Nuvem Negra perceberam que todas as ações anteriores dos mestres da seita eram para confundir o oponente e matá-lo em um único golpe. Eles murmuraram: que desperdício de beleza, pelo menos aproveite um pouco. Primeiro, porém, o telefone do queixo declarou que não importa o quão inigualável seja a beleza, qualquer um que se atreva a matar meu filho merece apenas a morte. Li Ai ficou perplexo e virou-se com urgência para o telefone de Wong. Você acabou de vê-la ser morta? Você pode estar entendendo mal a força de Yao Yu. Em qual de seus olhos a viu morta? Naquele momento, um cadáver caiu do céu, deixando os anciãos em pânico. Mestre da seita, veja, alguém de nossa seita Nuvem Celestial caiu das nuvens. Enquanto gotas de suor escorriam pela testa de Shen Feng, Yao Yu apareceu acima dele, declarando: você errou seu golpe agora mesmo. Ela então saltou da plataforma, com as palmas das mãos envoltas em uma aura mística azul. Agora, vamos ver se você consegue se esquivar do meu ataque. Quando a mulher se aproximou, Shen Feng, embora em pânico, conjurou uma palma para contra-atacar. Recusava-se a acreditar que ela pudesse ser tão poderosa. No entanto, no momento em que as palmas das mãos se encontraram, uma parede de gelo se formou na frente de Shen Feng, fazendo brotar rapidamente incontáveis espinhos de gelo que dispararam em sua direção. Em 2 segundos, Shen Feng se transformou em um porco-espinho, encontrando seu filho como ele desejava. Observando a mulher temível, os anciãos da seita da Nuvem Negra se esconderam e tremeram. Nunca imaginaram que um especialista do domínio do chanceler ascendente do pico pudesse cair tão facilmente diante dela. Com o mestre da seita agora morto, eles não tinham certeza de seus próximos passos até que Wang Feng declarou indiferentemente: em nome do mestre da seita divina e moral, anuncio que a seita Nuvem Negra não existe mais. Vocês todos podem se dispersar aqui mesmo. Depois disso, ele deixou o local com Yao Yui. Ao ver as duas figuras se afastarem, o Elder Wang finalmente exalou de alívio. Mas então, mudando rapidamente seu comportamento, ele proclamou: não pense que algumas palavras duras dissolverão a seita Nuvem Negra. Agora que tanto o mestre da seita quanto o jovem mestre se foram, para a continuidade de nossa seita, parece que precisamos eleger prontamente um novo mestre da seita. O ancião Su, tremendo, declarou: a seita Nuvem Negra não terá mais um líder sucessor. Sua expressão era de puro terror. Assim que as palavras saíram de sua boca, um enorme pedaço de gelo foi visto se lançando em direção ao salão principal da seita. Ao descer, ouviu-se um forte estrondo, não deixando nada além de ruínas de uma seita. O Elder Wang, testemunhando a cena, sentiu-se totalmente desanimado. Naquele momento, uma voz ressonante ecoou pela praça: onde está Shen Feng? O Elder Wang ficou tão assustado que quase se molhou, pensando que o deus assassino havia retornado. No entanto, foi a marquise de grande escala que o acalmou momentaneamente. Certo, aquele deus da morte tinha acabado de matar Shen Feng e ido embora. No entanto, enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, o Marquês de Longas Escamas já havia se aproximado dele, perguntando em voz alta: você é Shen Feng? Diante da fera feroz à sua frente, o Elder Wang gaguejou: não sou. O líder de nossa seita já está morto. Naquele momento, o Marquês de Longa Escala revelou seu propósito: eu sou o Marquês de Longa Escala do Império do Sol Ardente. Você sabe quem matou meu filho, Lin Yuni? Ao ver seu filho ser assassinado, o Elder Wang ficou totalmente chocado, perguntando-se quem poderia ser tão ousado a ponto de colocar as mãos nele. Vou ler. Imediatamente soltou a galinha com a qual estava brincando há muito tempo e correu para Wang Feng, sem hesitar em elogiá-lo. O líder da seita é realmente inspirador, tendo aniquilado a seita Nuvem Negra e retornado triunfalmente em apenas algumas horas. Ao mesmo tempo, Li reaterrissou sem problemas. Wang Feng fez seu convite novamente. O que você decidiu? Gostaria de se juntar à minha seita divina e moral? No entanto, ao ver a residência da seita, Li imediatamente se sentiu relutante. Mesmo em minha vida anterior, como um ser no auge do supremo reino místico, a seita que fundei nunca ousou se autodenominar imoral divina. Neste lugar insignificante, que mal serve para os pássaros, ousa adotar um nome tão elevado. Isso é totalmente ridículo. Com um rosto cheio de desdém, ele continuou: como um pardal pode entender a ambição de um cisne? Segui-lo até aqui foi uma completa perda de tempo. Ao ouvir essas palavras, o grande demônio ficou instantaneamente descontente. Em um piscar de olhos, ele se fixou na testa de Li He,
com os olhos cheios de uma imensa intenção de matar. É melhor você tomar cuidado com o modo como fala com o líder da seita. No entanto, Wang Feng não ficou irritado. Em vez disso, permaneceu calmo e retrucou: mesmo que você tenha sido um místico supremo de pico em sua vida passada, agora, você não passa de um chanceler ascendente, um novato. Se tentar alguma coisa aqui, não terá a menor chance. Ao perceber que estava enfrentando um ser tão poderoso, o grande demônio rapidamente se afastou. Oh, meu Deus! Esse jovem é na verdade a reencarnação de uma figura poderosa. Mesmo em meu auge, eu não seria páreo para tal existência, tão insignificante quanto uma formiga em comparação. Ao ver Li He impassível, Wang Feng pegou um símbolo do pequeno mundo, com a intenção de mostrar a ele a verdadeira morada da seita, esperando que ele mudasse de opinião. Quando a entrada para o reino secreto se abriu, a vasta seita divina imortal apareceu instantaneamente diante deles. Li He ficou chocado. Li He parecia não estar impressionado. E se eu me recusar a participar? Em um estalar de dedos de Wang Feng, Ye Guchen e Shimen Teoxui apareceram. Ao ver mais duas potências do Imperador Místico, Li He achou a situação cada vez mais intrigante. O que é isso? Você quer me forçar a me juntar aos números? Mesmo com 3 potências do reino do Imperador Místico, eu ainda posso sair ileso com esse tesouro. Antes que Wang Feng pudesse responder, um som agudo de uma espada raspando o chão o interrompeu, e uma pressão aterrorizante varreu o salão. Um homem de túnica preta apareceu diante deles. E se 4 potências do reino do Imperador Místico dessem as mãos? Ele então se aproximou respeitosamente de Wang Feng, subordinado Yen 13, a seu serviço, líder da seita. Acontece que esse recém-chegado, Yen Tirten, era um imperador místico de pico, conhecido como um espadachim de primeira linha entre os fanáticos por espadas. A ambição de sua vida era superar o supremo da espada, Xia Shelf. Yen Tirten era famoso por sua técnica letal das 3 espadas, e depois de criar uma 14ª variação, criou a 15ª em seu duelo com Xia Shelfin, simbolizando a destruição e a morte. Mas, percebendo a devastação que causava, optou por destruí-la cortando a própria garganta. Ao ver Yan 13, Li He ficou surpreso, mas em segundos começou a provocar Wang Feng. Você, como líder da seita, possui apenas o cultivo de um imperador místico. Será que você realmente merece ser o líder? Assim que Li He terminou de falar, a espada longa de Yan 13 já estava em seu pescoço, sugerindo, ao que parece, o 15º golpe letal. A espada precisa voltar. No entanto, Wang Feng interveio imediatamente. Ancião Yan, vamos ficar calmos. É apenas uma cultivação do pico do reino do Imperador Místico. Se eu quiser, posso tê-la a qualquer momento. Ele então verificou seus pontos de seita, maravilhando-se com um número diante dele. Eu não esperava ter acumulado 40.000 pontos de seita tão rapidamente. Agora posso realmente me exibir. Ele imediatamente gastou 10.000 pontos da seita para obter uma recompensa de 10 saques, e vários orbes brilhantes o cercaram. Ele então aumentou 1/10 do cultivo de Yen 13 em si mesmo. Momentos depois, uma majestosa luz dourada surgiu em Wang Feng, impulsionando-o para o pico do reino do Imperador Místico. Li He ficou totalmente surpreso. Será que ele estava escondendo seu cultivo o tempo todo? Ou ele pode realmente chegar ao pico do reino do Imperador Místico em um instante? Enquanto o suor escorria por sua testa, Wang Feng, com um sorriso presunçoso, estendeu a mão direita e perguntou: alcancei o pico do reino do Imperador Místico muito acidentalmente. Você tem mais alguma coisa a dizer agora? No entanto, Li He permaneceu desafiador, não querendo se submeter facilmente como alguém que já esteve no auge. Mesmo que a seita do Imortal Divino tenha 4 poderosos do reino do Imperador Místico, você não pode me forçar a me submeter. Na melhor das hipóteses, nós dois sofreremos muito. Você deixou de contar mais um. Ao ouvir isso, Li He ficou surpreso, pois não esperava outro especialista oculto. Ele rapidamente perguntou quem era, e Wang Feng apontou para Ye Guchen. Li He ficou intrigado. Você me toma por uma criança de 3 anos? Ele está apenas no nível de marquise agora. Como ele pode atravessar esse abismo? Wang Feng acenou com a mão com confiança. Ele pode não estar agora, mas estará em breve. Você já ouviu falar de transmissão à distância? Hoje, você testemunhará isso. Conversa boba. Mesmo em minha vida passada, com o pico de cultivo do Reino Místico Supremo, não consegui alcançar o que você diz sobre a transmissão à distância. Wang Feng retrucou. O que você não conseguiu alcançar como místico supremo não significa que eu não consiga como imperador místico. Observe com atenção. Em seguida, ele deu um leve toque na testa de Ye Guchen, instruindo o sistema a transferir todas as outras cultivações para Ye Guchen. Instantaneamente,
uma luz dourada emergiu da testa de Iguchi, seguida por vários raios dourados que se infundiram nele. Por fim, Iguchi ascendeu com sucesso ao reino do Imperador Místico, testemunhando a promoção de seu rival de longa data. Até mesmo o rosto de Shimenjushua revelou uma ponta de alegria, graças ao líder da seita. Agora posso ter um duelo digno com ele. Lee ficou completamente perturbado, exclamando: droga, ele realmente ajudou esse ancião e a ascender ao reino do Imperador Místico. Agora, enfrentando 4 imperadores místicos e o próprio líder da seita, ele percebeu que não tinha chance de vitória. No entanto, o telefone de Wong não o pressionou muito. Agora que você vê a situação claramente, junte-se à minha divina seita imoral. Não posso apenas restaurá-lo ao seu auge, mas também ajudá-lo a superar seu passado. Não vendo outra saída, Lee cedeu. Vou me alistar, mas vamos deixar isso bem claro. Só participarei por 10 anos. Quando o tempo acabar, eu sairei e você não deve revelar nada. Qualquer informação sobre o tesouro que possuo. O chamado tesouro de Lee era de pouco interesse para Wang Feng, que estava mais interessado nas recompensas do sistema por recrutar um místico supremo reencarnado. Concordando com os termos, Lee prontamente entregou todas as suas posses, ganhando assim 30.000 pontos SEC e uma chance de invocação para Wang Feng. Wang Feng não pôde deixar de se maravilhar. Arriscar-se contra um místico supremo reencarnado realmente valeu a pena. Alto risco, alto retorno. De fato, o vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.